Boa tarde, Michele. Boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nessa audiência extraordinária. Somos a agência, os veículos de comunicação que mais chegam ao interior. Isso é muito bom, a gente falando para o estado todo, para o mundo inteiro, na verdade, também, por meio da internet. Comigo, os melhores analistas de Goiás. Jean Lopes, mais uma boa notícia. Boa tarde. Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Boa tarde, Cristóvão do Espírito Santo, Martiniano Cavalcante. Boa tarde. O mais especial de todos é você que nos assiste, é você que nos ouve. Muito boa notícia, Rafael. Inclusive ontem o governo federal anunciou que o Brasil já ultrapassou a marca de 90 milhões e 600 mil doses de vacinas distribuídas por todo o Brasil. Nos últimos 5 dias, foram 13 milhões de doses. Ou seja, já são doses de vacina suficientes para metade da população adulta desta nação. A gente sabe que as crianças são, graças a Deus, felizmente, sofrem menos problemas dessa doença, da Covid. Então, se a gente analisar a população adulta, o Brasil já distribuiu vacinas para mais da metade da população. E isso é muito bom. A gente vê só notícias negativas, né, na grande mídia, na velha mídia comprometida, na velha mídia militante, e a gente tem que buscar as notícias também positivas para o povo brasileiro, porque senão vão ser descarregadas sobre a nação apenas notícias de dor, de sofrimento, para gerar pânico, para gerar susto, para deixar as pessoas assustadas, presas dentro de casas, sob pânico, sob depressão e tudo mais. É necessário passar as notícias reais, sejam positivas, sejam negativas. Ou seja, passar a verdade, passar fatos, e não militância e enviesamento político, como tem feito a velha mídia desse Brasil, Rafael, que foi aparelhada pelos governos de esquerda, foi aparelhado pelas universidades, que às vezes formam muito mais militantes do que jornalistas. Martiniano Cavalcante, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Seu áudio está desligado, Martiniano. Pois é, Rafael, eu estou viciando nessa mancada. Me desculpe mais uma vez, e você que está nos acompanhando, me desculpe. Eu vou aqui com humildade, devagar, chego lá. Evitarei esse erro. Bom, um abraço a todos e vamos aos fatos. Sem dúvida é uma boa notícia, mas é preciso que a gente aborde a notícia em sua completude, né? Os temores em relação à ausência dos IFAs importados ainda são grandes. Não houve uma regularização completa. A Fiocruz parece que receberá toda a sua encomenda, isso sim muito importante, e parece que o Butantan vai receber em parte. Eu quero acrescentar aqui também alvissareiras, mas nem absolutamente alvíceras. Veja, mais uma universidade brasileira, a Universidade do Ceará, desenvolveu uma vacina cujo custo será menos de R$1, Rafael. E essa vacina completou a fase 2 e aguardará autorização para a fase 3. Nós já temos outra desenvolvida na USP de Ribeirão Preto, uma em Belo Horizonte, além da possibilidade de produção de uma vacina no Butantan, desenvolvida no Brasil, e da produção dos IFAs no Butantan e na Fiocruz. Entretanto, diante de cortes, dificuldades orçamentárias, nós não avançamos no ritmo que outros centros tecnológicos avançaram e é preciso que a gente fortaleça essa corrida. Quanto mais cedo essas vacinas produzidas no Brasil forem concluídas, testadas e aprovadas, melhor o país estará posicionado, não só para o seu povo, mas também para dar uma contribuição para a humanidade. Essa é uma questão central. Ok, conosco Cristóvão do Espírito Santo, advogado, palestrante, grande Cristóvão, tudo bem? Boa tarde, Cristóvão.
Boa tarde, Rafael, Jean, Martiniano, toda a equipe técnica aí da TVC. É um prazer estar aqui e são notícias muito positivas. Mais uma vez eu enalteço o trabalho do governo do estado de Goiás, que em parceria com o Ministério da Saúde, deixando a politicagem de lado, tem permitido ao povo goiano ter acesso às vacinas. É a grande demanda, né, que o país tem tido nos últimos meses. Isso tem avançado a passos largos, né, já são milhões de doses distribuídas pelo Brasil em poucos dias, isso é muito bom, é muito positivo. O Martiniano comentou dos projetos de desenvolvimento nas universidades, são projetos importantes, merecem ser incentivados. O Brasil tem todas as condições de ganhar autonomia nessa área, que é uma área tão fundamental nos dias de hoje, e todos nós torcemos por isso. Devemos lembrar também que foi feito um grande esforço ano passado econômico para viabilizar o combate a essa pandemia e viabilizar o auxílio emergencial. Alguns cortes se tornaram necessários para que o governo não possa cometer infrações e sofrer as consequências, as penalidades de tal fato. Então, por uma lei de responsabilidade fiscal, ele é obrigado a cumprir determinadas limitações, mas são contingências do momento que, com a retomada da economia, com o aumento da arrecadação tributária e com o retorno das receitas à normalidade, vamos conseguir superar. Essa tem que ser a torcida. Nós torcemos contra o vírus, contra a doença, em favor da economia, em favor dos trabalhadores, do setor empresarial. Um país unido contra esse grande mal deste século. Muito bem, vou chamar a Michele Buzon, mas eu confesso que eu particularmente não esperava que nesse momento, né, ainda no mês de maio, tantas pessoas no Brasil já fossem vacinadas. Então, pelo menos para mim, superou e muito, tem superado todas as expectativas. Isso é muito bom, porque a gente tem que dar notícias boas também, notícias positivas. Pois não, Jean? Não, então eu vou dar mais duas notícias positivas. O governo federal anuncia que até o dia 22 de abril, último, foram vacinadas mais de 196 mil pessoas indígenas em áreas de difícil acesso. Então, né, o governo federal cuidando também dos indígenas que ficam, às vezes, nos rincões mais distantes dessa nação, desse país continental, e quase 200 mil indígenas já foram vacinados. Outra notícia boa também é que entre janeiro e abril foram realizados 374 voos para remoção de pacientes a outros estados e transporte e distribuição de insumos médicos e hospitais de campanha. Isso a gente não vê noticiar muito por aí, mas o governo federal também está usando os aviões das forças aéreas para transporte de pessoas que necessitam de auxílio médico, de cuidados médicos vitimados pela Covid, Rafael. Muito bem, o que eu tenho reparado também é que pessoas perto da gente, né, estão vacinando. Isso é muito bom. Eu conversava com algumas pessoas do departamento administrativo aqui, o Ricardo, que tem comorbidade, vacinou, a Cristina, né, e várias outras pessoas. Isso nos enche de esperança. Presidente Reginaldo Júnior. Presidente Reginaldo Júnior também, né, que tem comorbidade, Exatamente. vacinou. Então, graças a Deus, a vacina tem chegado e tem superado pelo menos as minhas expectativas.